Boa noite, meu nome é Larissa, eu sou a atual webmaster do ramo estudantil I3E UFCG e hoje teremos o nosso COFI com o tema Eletrônica de Potência e Aplicações Industriais, Carreira e Desafios da Mulher. Como representante do grupo UI, nós temos Isis Dantas, que é a atual coordenadora de marketing do grupo, e representando o grupo PELS e AS, o capítulo estudantil PELS e AS, nós temos Nayara, que é a atual vice-presidente, certo? E como convidadas nós temos Camila, eu não vou saber pronunciar teu sobrenome, Camila, mas Vamos você lá, pode... Camila Guerck. Guerck, ótimo. E Bianca Porto. Então, vocês podem dar início, caso vocês vão realizar alguma apresentação, eu paro aqui de apresentar. Pode deixar a arte, Larissa. Boa noite, me apresentando, como Larissa já disse, meu nome é Isis, estou coordenadora de marketing do UI esse ano, e estou aqui hoje à noite representando o grupo. Para quem não sabe, o UI ele é o grupo de mulheres na engenharia, um grupo de afinidade do I3E, e ele, apesar do nome ser, né, a tradução literal Mulheres na Engenharia, mas a gente abrange toda a área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E aí hoje a gente vai realizar essa atividade em conjunto com o pessoal da PELS e AS. E agora pode continuar. Boa noite a todos. Meu nome é Nayara Ingrid, eu sou atualmente aluna de doutorado da UFCG, na área de eletrônica de potência, e também sou vice-presidente do capítulo PELS e AS da UFCG, que representa as sociedades de eletrônica de potência e aplicações industriais do I3E, que, no caso, a gente promove atividades que visam disseminar conteúdo sobre essa área e atrair membros para as sociedades. Então, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a carreira e os desafios da mulher nessas áreas, e eu queria pedir para Camila e Bianca se apresentarem e falarem um pouco sobre ela, para a gente dar início a esse bate-papo. Como o Isis falou, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas e conversar, para a gente discutir sobre esse assunto. Bom, então, como os meninos já falaram, meu nome é Camila Guerck, certo? Eu sou formada, então, em engenharia elétrica lá no Rio Grande do Sul, sou formada na parte de eletrônica industrial, eletrônica de potência, mestrado e doutorado em Campina Grande, e vou ser bem sucinta, desde 2014, então, eu sou professora na UFPB. Vou dar mais informações, então, durante aí o bate-papo, certo? E também, se vocês tiverem mais curiosidade sobre a minha trajetória, aí eu vou falando durante esse nosso bate-papo aí. Pronto, então, para iniciar, a gente gostaria de saber como foi o processo de descoberta da área da engenharia na infância / adolescência, como é que a decisão para cursar essa área e o que isso afetou na sua família, se houve alguma pressão social da família, e pode ser uma carreira que normalmente é tida como masculina. Então, vamos lá. Como eu falei, minha graduação eu fiz no Rio Grande do Sul. E, na verdade, eu já me peguei pensando por que eu escolhi engenharia mais de uma vez. Até porque eu já falei, já apresentei um pouquinho sobre a minha trajetória. E se eu for ver assim, o ponto que eu decidi realmente engenharia elétrica, parece que foi muito fácil. Porque eu fui numa palestra e um professor estava apresentando sobre engenharia elétrica e ele apresentou sobre um elevador que ia para a Lua. E eu achei o máximo aquilo na época. E eu decidi que eu ia fazer engenharia. Então, depois dessa palestra, que é aquelas palestras que tem em terceiro ano, sabe? Aí, fui para casa e falei para os meus pais que eu ia fazer engenharia elétrica. Aí vem um pouquinho da família, como é que reagiu, né? Eu não sei como é que foi para vocês, mas pelo menos para mim, eu acredito que meus pais, eu acho que eles não tinham muita noção do que fazia um engenheiro eletricista. Porque quando eu falei para minha mãe, era almoço, eu me lembro até hoje, falei, mãe, vou fazer engenharia elétrica. E ela falou, Mein Gott porque é alemão, né? Vocês já perceberam pelo nome, vai subir em poste?
Eu não, não. Eu tô pensando em construir um elevador para a Lua e tu tá dizendo que eu vou subir em poste. Então foi mais ou menos dessa forma. Pode falar. Minha avó, não, minha avó dizia a mesma coisa. Tu falou, eu lembrei agora. Porque ela ficava mais perigosa, não, mas ela ficava subindo em Exatamente. poste. Então foi dessa forma que foi recebido lá em casa, depois que eles começaram a entender, e na verdade até foi um processo de eu aprender o que seria realmente a profissão de engenheiro eletricista, né? Mas eu sempre me identifiquei muito com matemática, com física, com a parte de química também. Então, para mim, nesse sentido, eu me encaixei bem na engenharia. Isso não quer dizer que eu não tive dúvidas. Eu tive muitas dúvidas, até, por exemplo, quando eu me inscrevi, parece que eu gostava de muitas coisas, eu me inscrevi no vestibular em diferentes coisas em cada lugar. Tanto que, assim, umas 2 semanas antes do vestibular, eu decidi que eu queria fazer medicina. Então, o negócio lá do outro lado. Mas eu acho que é normal, a gente tá no começo do curso, né? Tá escolhendo o que vai fazer, então a indecisão é bem normal. Só que daí isso foi um ponto, né? Foi o ponto que eu realmente bati o martelo. Mas voltando para minha infância, se eu for ver coisas que eu fazia na minha infância, eu cheguei a pegar um rádio velho que meu pai tinha e dizer que eu queria arrumar. Ele falou, tá bom, se tu quer arrumar, arrume. Óbvio que eu não conseguia arrumar na época, né? Não sei nem se hoje eu conseguiria, mas enfim. Eu percebi, quando eu comecei a fazer esse raciocínio, né? Tentar ver o porquê que eu me identifiquei com engenharia, que isso fazia parte da minha infância. Então eu percebi que meus pais, eles nunca tiveram muito essa distinção de menino, menina. Então, a questão, por exemplo, de ser um curso masculino nunca entrou. A única coisa foi o preconceito em relação realmente ao curso de não conhecer, foi o desconhecimento, né, de subir em poste. Mas de ser menino ou menina, não muito. Porque, por exemplo, assim, se eu pegar os meus brinquedos, eu tinha boneca, eu tinha Barbie, mas eu tinha carrinho. Então, não era um problema, assim. Então, meus pais sempre trataram isso com muita naturalidade. Então, como eles tratavam com naturalidade, eu não cresci com nenhum problema de ter um preconceito de uma coisa de menino e uma coisa de menina. Então, pelo menos para mim, isso ajudou bastante. Então, eu acho que seria, assim, resumidamente, mais ou menos o que eu defini, né, quando eu entrei lá no curso de engenharia elétrica, que foi na Unijuí, foi por causa disso. Uhum. Acho que, no meu caso, assim, foi bem parecido também. Até o segundo ano eu queria ser advogada. Não me pergunto por quê, até hoje eu não sei. Mas quando eu amava matemática, física, eu ficava, meu Deus, eu não gosto muito, não sou muita pessoa de ler, assim, muita coisa assim, teórica e tal. Aí foi quando, no segundo ano pro terceiro, eu fiquei realmente sem saber o que fazer, até eita, meu Deus. Aí eu fui conhecendo as engenharias e como eu amava física, assim, para mim, aí foi a que eu mais como é que se diz? Me identifiquei. Tu conseguiu, Bianca, entrar? Deixa eu ver. Consegui. Agora foi. Ótimo. Agora foi. Pode se apresentar e aí tu já responde a pergunta. Eu tinha logado outra antes e tal, falei e pensei que tinha me escutado. E ficou nisso. Enfim, desculpa aí. Uhum. Não, eu sou formada em engenharia elétrica na UFCG, né? E depois, durante a universidade, eu fiz um intercâmbio na França. Depois tive ainda a oportunidade de estagiar aqui em Recife, numa empreiteira que pegava algumas obras de subestação e de linha de transmissão, mas eu ficava mais na parte ali mais técnica, mais escritório mesmo, né? Cheguei aí em algumas obras, mas não uma ou duas vezes não cheguei a ter muita proximidade, né? Assim, muita interação ali na obra mesmo. Depois disso, eu fui... tentei fazer mestrado, passei para o mestrado do UFCG, mas aí tive essa convocação do estágio e não segui com o mestrado, né? Aí
depois disso, eu vim aqui para a FCA. Eu não sei se todo mundo sabe, é Fiat Chrysler Automobile. Todo mundo só conhece pela Fiat. Muita gente. E, bom, hoje vai assim, eu quase completando 2 anos aqui na empresa. Completar mês que vem. Eu trabalhei muito com a parte de hardware, do Hardware in the Loop, que é onde a gente faz a base de testes da gente aqui na empresa. E agora estou trabalhando mais com os modelos que a gente faz para esse hardware, né? Para ele meio que simular ali como seria o funcionamento do carro para o teste das centrais, do software que vai no carro. E a gente está trabalhando tipo, bem globalmente agora, assim, desde que eu entrei, o objetivo foi mais global, né? Essa parte de hardware eu trabalhei muito lá nos Estados Unidos com o pessoal. E, bem, vem sendo um desafio atrás de outro. Acabei querendo seguir mais essa parte da empresa mesmo do que a parte do que mestrado, enfim, que seguir essa parte mais educacional, né? E, bom, sobre como foi, né, a entrada da engenharia na minha vida, em relação à infância. Durante a infância, para falar a verdade, eu posso ter escutado falar alguma vez assim sobre engenharia, mas não tenho nenhuma memória muito forte de ter essa relação com engenharia durante a infância. Eu acho que é até mais difícil ter esses comentários com meninas, né? E foi mais durante ali a pré-adolescência que você começa a se perguntar o que você quer fazer. Primeiro eu queria ser, enfim, mudei várias vezes, claro. Queria ser dentista, aí depois vi que eu não gostava muito dessa parte de medicina ou coisa desse tipo e decidi que seria ou a parte de farmácia, ou alguma coisa relacionada com química, que eu gostava muito de química, ou então alguma coisa relacionada com matemática, que eu gostava muito de matemática, então optei pela engenharia. Mas eu detestava física. Assim, o que de certa forma não foi uma coisa tão ruim na engenharia, né? Porque, assim, principalmente na elétrica, que a gente vê matemática até não querer mais. Então, realmente, acabei me dando bem no curso. E, bom, quando eu fui decidir, eu fiquei entre esses dois. Na família não teve muita reluta, tipo, eles aprovaram bastante, não teve nada do tipo, porque o curso aqui, né, na região da Paraíba, a gente sabe que o curso de engenharia elétrica ele é muito bem conceituado, né? Assim, você acaba uma outra pessoa falando muito bem do curso, e eu acho que pelo fato de ser engenharia elétrica e ser um curso tão bem conceituado, eles aceitaram muito bem. Se fosse talvez uma outra engenharia, não sei se seria diferente ou não, mas graças a Deus foi bem aceito e incentivado até, porque eu ainda pensei em fazer farmácia e todo mundo dizia, não faça farmácia, faça engenharia elétrica. Teve contrapontos, assim, de pessoas de fora, na verdade. Da minha família, não, mas de pessoas de fora. Muitas pessoas chegavam e falavam, mas é um curso muito difícil, eu conheço fulano e cicrano, normalmente homens, que começaram a fazer o curso e desistiram. Aí tá, tipo, como se, assim, você não fosse conseguir. Mas, enfim, foi aí. Me identifiquei muito com essa parte de o pessoal de casa, não, mas teve uma prima da minha mãe que eu nunca esqueci. Ela, quando eu passei no vestibular, ela, vixe, você vai fazer esse curso de homem? Foi desse jeito. Enfim. O pessoal de casa foi mais tranquilo, mas pessoas de fora são comentários. Uhum. Só um comentário que eu lembrei que me marcou muito na época que eu decidi mesmo engenharia elétrica, aí teve um colega meu que falou, mas você vai tentar por status? Aí eu fiquei tipo, a pessoa demora tanto tempo para escolher o curso. Quando escolhe, o cara vem que é por status. Aí, enfim, isso me marcou e de uma forma assim negativa, né? Mas estamos aí.
Enfim, meninas, a gente queria saber também como foi o processo de adaptação na graduação. Como vocês se sentiram, assim, se isso influenciou de alguma forma a experiência de vocês de ser um curso majoritariamente masculino, né? Eu não sei como é na universidade que Camila se formou, mas pelo menos aqui na UFCG é um curso muito, assim, com predominância muito grande de homens, e também como foi a relação de vocês com os professores e colegas, e, enfim, esse tipo de coisa, esse tipo de experiência. Bom, vamos lá. Sim, lá do mesmo jeito. E eu vou explicar o porquê e vou falar minha primeira impressão. Então, eu saí do colégio, né, e fui para a graduação. Normal, ok, entrei em engenharia. E no meu primeiro dia de aula, eu cheguei um pouquinho atrasada. E quando eu abri a porta, tinha 50 homens dentro da sala. Então, foi um baque para mim bem esquisito, porque eu abri e só entrou eu de mulher, então é óbvio que todo mundo olhou para mim pelo fato de que eu estava entrando atrasada, né? Mas foi uma reação bem esquisita ver aqueles 50 homens olhando para mim, porque eu não estava acostumada com aquilo. Então, assim, minha primeira impressão foi bem chocante. Agora, depois de um tempo, eu acho que a pessoa acaba acostumando com aquilo. De vez em quando passa. Aí depois até uma menina que estava um pouco na minha frente, ela começou a fazer o curso comigo. E a gente se formou, inclusive, junto. Então, a gente foi duas mulheres no meio dos meninos. E isso é uma coisa que até está mudando, até está mudando. Eu, como professora, eu vejo que em algumas turmas já tem um número maior de meninas. A maioria ainda é homem, né? Mas devagarinho a gente vai conseguindo plantar isso na cabeça de que essa parte de exatas não é só para meninos. E isso, numa coisa que vocês falaram agora de ser difícil, eu acho que isso é para todo mundo, né? Eu não sei se os meninos escutam isso, mas eu acho que todas nós escutamos isso. Ah, mas num curso tão difícil. Isso eu acho que a gente vai escutar para o resto da vida. Então, eu escutava isso na minha graduação, no meu mestrado, no meu doutorado e continuo escutando. Então, eu acho que, assim, em relação a isso, depois do primeiro impacto, que como eu falei, a pessoa se acostuma. Hoje em dia, eu sou a única professora do departamento, então o departamento só tem meninos, ou homens, tanto faz, né? Eu sou a única mulher, e são coisas que acontecem hoje em dia já mais naturalmente, assim, eu não me sinto diferente como foi no meu primeiro impacto. Tanto que na graduação, assim, se eu for parar para pensar, eu acredito que eu sempre me posicionei como uma igual também. E isso talvez me ajudou a passar por esses 5 anos de graduação, depois mestrado, doutorado, convivendo com bastante homens. Porque não, para mim, quando acontecia, tem que vir um dia mais no laboratório, não era problema. Tinha que fazer uma montagem, não era problema. Às vezes eu era um pouquinho mais medrosa, tudo bem, mas eu tava lá, entendeu? Não deixava de fazer as coisas por causa disso. Tanto que graduação, terminei super tranquilo, super bem, e continuo, e continuo. Então, eu acho que em relação a isso, seria mais ou menos isso. Não sei como é que foi para vocês aí, meninas. Então, para mim, eu acho que assim, logo que eu entrei no curso, eu já acho que eu sempre tive um pouco de amizades masculinas, mesmo na escola, né? E quando eu entrei no curso, eu acho que já tinha uma quantidade maior de mulheres, diferente de como a Camila disse, né? Que ela entrou lá e só tinha ela. Tinha algumas, inclusive tinha uma colega minha que ela também era da minha cidade e eu já conhecia ela da minha cidade. E aí a gente entrou junto, né, na universidade. Foi uma coincidência a gente, mas que a gente acabou entrando junto e dividindo o apartamento até. E daí, isso meio que, tipo, nos primeiros instantes ali da universidade, foi já um grupo, né? Assim, uma coincidência ali para você estar se habituando. Mas eu falo que, assim, no geral, a maior parte dos meus amigos da universidade sempre foram masculinos. Tipo, um grande grupo que eu convivia mais era com homens. E eu acho que isso me ajudou muito, né? Porque o fato de estar vivendo bastante ali com eles, de serem pessoas que não eram assim, preconceituosas, de estar ali chegando e falando nada porque eu era mulher, muito pelo contrário, a gente tinha uma relação muito boa e assim,
o fato, muitas vezes, de você ter ali uma comparação, assim, a nível intelectual, né? De você estar ali com pessoas que não estão te inferiorizando por ser mulher ou por qualquer coisa do gênero, muito pelo contrário, muitas vezes eu era muito elogiada pelos meus amigos, e isso eu acho que dá mais confiança para você, né? Você está naquele ambiente e você sabe ali de que você não é menos nem mais, lógico, por conta de ser uma mulher ali. Eu acho que o que talvez eu tenha não sofrido, mas assim, visto diferente, foi que em algumas disciplinas, com certos professores, meio que era desvalorizado era um pouco desvalorizado ali, digamos que a mulher passar naquela disciplina. Eu acho que muitas pessoas aqui do UFCG vão se identificar. Você pode estar com todos os critérios, ter estudado bastante para aquilo, ter tido boa nota, mas as pessoas vão falar, mas é com o professor fulano, toda mulher passa com o professor fulano. Tipo, esse tipo eu acho que era o que mais pesava, não pesava, mas assim, que marcava o fato de você ser mulher naquela área. Muitas vezes era tipo, não, mas se tu quiser projeto, ou se tu quiser alguma coisa, fala com o professor ciclano que toda mulher pega. Se tiver dúvida, vai lá, tira dúvida que tá fácil. Não precisa nem fazer prova, tipo, porque a gente sabe que não era verdade aquilo. Fazer a prova, tinha que estudar. Mas muitas vezes vinha aqueles comentários de que, tipo, de tirar o seu, enfim, de tirar a sua credibilidade, né? Você estudou e sua credibilidade é tirada porque um professor machista está pagando a disciplina. Verdade, isso aí é muito verdade aqui na UFCG. E, assim, vocês sempre quiseram, assim, se especificar na área que vocês escolheram para trabalhar, ou vocês meio que se especializaram, escolheram uma área e estão trabalhando em outra? E se é a mesma, em que momento da graduação vocês começaram a gostar dessa área, trabalhar com ela? Eu me formei na UFCG em eletrotécnica, né? E, tipo, vim trabalhando, fiz a parte de ênfase de eletrotécnica, mas também gostava muito da área de controle. Não me dava muito bem com os professores e com algumas coisas e tipo, acabei escolhendo a eletrotécnica mesmo. Mas meu TCC foi com o desenvolvimento de um software na parte de eletrotécnica. Então, tipo, eu sempre tive um pouco nos dois caminhos. Gostava bastante de programação, mas tinha uma tendência também para eletrotécnica. Então, tipo, eu me formei em eletrotécnica e acabei atuando ali um pouco mais na parte de automação mesmo, né? Eu estou na empresa com essa área. Só que, como eu disse, no meu TCC eu vim ali focando também, de certa forma, a parte de automação. Como eu sabia que, como a gente se forma sempre pegar aquele mesmo título, né, eu não me estressei muito com a questão da ênfase. Eu paguei algumas cadeiras que eu queria pagar de outras ênfases, mas fiz a formação em eletrotécnica. Bom, no meu caso, se pegar em relação a nome de ênfase, eu me formei em eletrônica e controle na época. Mas assim, eu também acho que o que Bianca falou é bem isso, não é? Isso no final das contas é o título, né, que a gente tem. Mas desde que eu entrei, eu comecei no segundo semestre com iniciação científica e eu comecei a trabalhar com a parte de automação de subestações. Então, eu trabalhei muito com a parte realmente de eletrônica, condicionamento de sinal, a parte de automação da subestação, então com as saídas. Então, já mexia com essa questão de condicionamento, o processamento que a gente lá começou a usar na época que eu estava me formando. Primeiro a gente usava PIC, depois SP. E fazia alguma pequena automação depois de algum processamento de sinal. Vindo para cá,
para a UFCG, eu comecei a trabalhar com eletrônica de potência mesmo. Então, eu comecei a trabalhar com filtros ativos e tudo aquilo que eu tinha aprendido lá, na parte que eu passei minha graduação inteira, então são 10 semestres, tirando um que eu não fiz, que eu fui fazer um intercâmbio. Então, eu passei 8 semestres da minha graduação fazendo iniciação científica aplicada em automação de subestações. Então, todo o conjunto, né? E chegando na UFCG, eu comecei realmente a trabalhar com eletrônica de potência e tudo aquilo que eu utilizava lá, eu continuei utilizando, só que agora inserindo a parte das chaves de potência. E o mais engraçado é que eu utilizei eletrônica de potência, que foi os filtros ativos conectados a redes. Então, eu também utilizava a parte de sistemas de potência. Então, no final das contas, por isso que eu falo que ênfase, no final das contas, é um título. Porque, dependendo do caminho que a gente vai, a gente meio que tem que abranger vários conteúdos e várias áreas, né? Então, tanto meu mestrado e doutorado eu fiz nessa parte de filtros ativos, então eu comecei nessa parte de eletrônica de potência, e eu falo que quem gosta dessa área de eletrônica de potência, ela vai ter que entender de outras áreas, porque a eletrônica de potência depende de outras vertentes. E isso é uma coisa bem legal, assim, que eu estava parando para pensar, que hoje eu trabalho com redes elétricas inteligentes, e eu não vejo redes elétricas inteligentes sem eletrônica de potência. Porque elas existem, claro, porque eu tenho uma comunicação mais rápida e tal, mas eu não consigo conectar um painel fotovoltaico na rede sem eletrônica de potência. Eu não consigo conectar um gerador eólico sem eletrônica de potência. Eu não faço um veículo elétrico sem eletrônica de potência. Então, a eletrônica de potência, na verdade, esse avanço das chaves, ele fez com que desenvolvesse muita coisa em engenharia. Então, eu me encontrei na parte hoje eu digo que é redes elétricas inteligentes, mas se a gente for ver lá no começo, o nome meio que era só um pouquinho diferente e com pouca chave de potência, porque eu já trabalhava com a parte de aquisição, já trabalhava com a parte de controle, de atuação, e agora eu estou complementando isso com a parte do mestrado e doutorado, que é as chaves de potência. Então, é uma trajetória, assim, que sem querer querendo, não foi uma coisa que eu quero fazer eletrônica de potência, porque eu nem me lembro se quando eu comecei tinha, assim, esse negócio de eletrônica de potência, mas foi acontecendo e hoje estou aí trabalhando com geração distribuída, com fotovoltaico e tudo que engloba aí no meio. Acho que mais ou menos isso foi o que definiu a minha área. Certo. Só ressaltando aí, se vocês tiverem mais perguntas, alguma coisa, vocês podem botar no chat, eu abrir o microfone também para perguntar. Então, pegando o gancho aí do que Camila está falando, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi essa parte de sair de estudante para trabalhar, para ir para a empresa, no caso de Bianca, para ser professora, no caso de Camila, como foi esse processo de adaptação e se vocês sentiram alguma diferença de tratamento em relação a ser mulher ou alguma dificuldade a manusear laboratório, equipamentos, ou alguma coisa desse tipo, em relação a liderar, controlar a sala, no caso de dar aula, né? Se vocês sentiram alguma dificuldade nesse processo de sair de estudante para ir trabalhar. Vamos lá. Então, assim, vamos começar do começo, né? Quando eu comecei com iniciação científica e eu trabalhava com essa questão de P&D já, então eu trabalhava na subestação lá da CE, que é a distribuidora lá do Rio Grande do Sul. Então, meio que já na minha graduação eu comecei a ter contato com esse mundo mais de mercado de trabalho, realmente. Então, a gente já tinha que lidar com esse pessoal, tanto que a gente tinha que entregar produtos para os engenheiros lá. Então, já tinha que ter esse tratamento. Em nenhum momento, assim, pelo menos que eu me lembre, eu tive algum tipo de preconceito. Eu realmente eu não sei se era eu que não percebia, porque pode ser, às vezes eu sou bem desligada, então pode ser que seja isso, mas realmente eu não sentia discriminação, tanto que durante minha graduação mesmo eu dei um curso de capacitação para os engenheiros da distribuidora, e em nenhum momento eu senti que eles não estavam, sei lá, prestando atenção ou desacreditando daquilo que eu estava passando para eles.
Depois disso, então, eu ainda, além disso, eu fiz um estágio numa empresa de no-breaks, lá do Rio Grande do Sul, e era bem bacana. Na verdade, eu nem lembrava disso, daí agora falando é que eu me lembrei. Lá eles tinham a parte de engenharia, então era uma salinha separada, e tinha a parte de montagem mesmo dos no-breaks. E era muito legal, porque tinha tanto homens como mulheres. E, na verdade, as mulheres, inclusive, eram bem valorizadas, porque elas montavam as plaquinhas e elas tinham mais capricho, inclusive, do que os homens. Então, se foi tendo uma diferenciação, na verdade, foi uma diferenciação para o lado bom, que eles valorizavam bastante as mulheres que estavam trabalhando lá. Depois que eu vim para cá, para Campina Grande, eu senti um pouquinho, assim, por exemplo, eu chegava muito cedo no laboratório, eu saía, se os meninos iam fazer alguma coisa, eles me chamavam, eu ia junto. Então, algumas vezes teve algum comentário no sentido, sério? Tipo, tu vai mesmo? Mas eu acredito que nunca no sentido de desmerecer. Então, isso foi uma mudança, assim, já saindo do Rio Grande do Sul para cá. Assim, eu acho que dá para sentir um pouquinho mais. Saindo daí fiz o mestrado, fiz o doutorado, passei tranquilo. Aí eu vim para a parte realmente da academia, quer dizer, na verdade é a academia, mas aí mudando do lado, né? Antes eu era estudante, aí eu virei professora. Eu não sentia muito, porque eu continuava no mesmo ritmo. Eu acho que isso que faz muita diferença, talvez, parando para pensar agora. Agora, desde que eu tenho nenê, eu já não tenho mais o mesmo ritmo. Então, de vez em quando, eu percebo que eu fico para trás. Então, eu acho que isso pode, sim, pesar em algumas coisas. Não é nem ficar para trás, né? Mas é porque são prioridades. Eu já não tenho mais o tempo que eu tinha anteriormente. Então, de vez em quando, não consegue fazer? Desculpa, mas não dá, entendeu? Então, talvez nesse sentido, teria. Mas não sei se é porque mudou de estudante para profissional ou simplesmente porque mudou a minha situação de disponibilidade de trabalho, que antigamente era trabalho, hoje em dia já não é mais só trabalho. Então, eu acho que isso muda bastante, assim, e não é só para meninas, eu acho que isso é para qualquer perfil, né? Porque pais sofrem do mesmo jeito. Quer dizer, talvez não do mesmo jeito, mas sofrem também, né? Porque infelizmente, a gente não tem um país igualitário, né? Eu tive 6 meses de licença, meu esposo teve 20 dias. Então, é bem complicado essa parte. Mas a gente até vai entrar nesse ponto depois. Mas eu acredito que, assim, foi mais ou menos isso. Da graduação para o mestrado foi, eu acho, mais a diferença de região, que é uma região diferente, então teve uma diferença. E de estudante para profissional, eu acredito que a diferença maior que eu senti foi agora que eu ganhei bebê. Mas no mais, eu acho que seria isso. Tá. No meu caso, assim, eu tive mais experiência aqui na empresa, né? Mas eu vou voltar mais um pouquinho, como a Camila fez, e vou falar um pouco da minha experiência como estagiária, né? Como estagiária, eu tive 2 estágios. Tive estágio na prefeitura universitária aí da universidade. Não cheguei a concluir porque eu tive outra oportunidade e vim para Recife. Mas durante o meu estágio na prefeitura universitária, eu corri, enfim, feito louca atrás de estágio. E, tava horrível conseguir estágio. Acho que todo mundo que me visse na UFCG, eu tava com uns 10 currículos na minha bolsa, que eu saía distribuindo para tudo que é canto e correndo atrás de tudo que é gente. Saía lá para a parte das indústrias e saía na frente das empresas distribuindo currículo. Bom, não tive tanta sorte com o estágio aí em Recife, ou em Recife não, em Campina Grande, e consegui um estágio na prefeitura universitária, mas assim, minha questão, quando eu fui lá, era que eu queria um estágio na área de manutenção. Eu não queria fazer, porque muitas vezes lá é mais projeto elétrico. E eu não queria fazer projeto, eu queria a área de manutenção, porque eu queria, de alguma forma, estar mais envolvida com a obra ali, com alguma coisa assim, sabe? Mais mão na massa ali com o pessoal. E eu acho que foi legal, porque eu fui muito bem acolhida lá e muito bem apresentada para o pessoal que trabalhava lá. E
finalizar, eu tive uma ótima experiência de estar ali trabalhando com o pessoal me respeitava bastante, tanto na manutenção de algumas obras que estavam em execução, como umas manutenções preventivas nos transformadores da universidade. E foi bem legal, assim, eu fui bem respeitada e foi uma experiência boa. Mas já quando eu olho para a parte que eu fui fazer o meu estágio aqui em Recife, na empresa de obra mesmo ali, eu tive poucas experiências em campo e eu acho que eu passei, a princípio, na entrevista também, meu perfil não é tão comunicativo e tal, principalmente no começo. Eu passei na entrevista e tudo, mas fiquei mais no escritório. E tive algumas oportunidades de ir ali na obra. Só que, assim, a pressão e não é uma negatividade, de certa forma, de como eu fosse reagir a estar ali na obra, sabe? Tipo, as pessoas ficavam esperando um pouco que houvesse o erro, a falha, que poderia acontecer com cada um, na verdade. Mas sempre tinha aquela expectativa ali de, tipo, vai dar alguma besteira. Assim, chegou a dar alguma besteira, que eu também não me envolvi muito, em algum momento poderia dar, porque poderia dar com qualquer um, né? Mas tinha muita pressão, sabe, naquele ambiente. Para mim, não foi um ambiente que eu me sentia à vontade de forma alguma, até porque tinha muito peão, muita gente, assim, que não era tão da área de engenharia, e eu acho que são pessoas que são ainda menos acostumadas a estar trabalhando ali com uma mulher, e com uma mulher liderando. Então, eu acho que quando você vai para esse lado, talvez a engenharia pese um pouco mais ali, de você estar ali botando. Você tem que ter muita confiança, você tem que estar ali, como é que eu digo, com toda a sua autoestima e não baixar a cabeça para o que possa vir, a forma que possam vir a tratar. Porque vão ser pessoas que você não vai ter tido contato antes, pessoas que vão ter toda uma cultura, toda uma forma diferente de lidar, e é complicado. É complicado. Já que na empresa, botei novamente tipo, mais um lado laboratório, escritório, de certa forma, e foi bem melhor. Assim, a minha recepção. Eu vi que ainda poderia ter tido alguns, eu vejo que tem ainda alguma relutância em você ter um pouco de controle, talvez, ali você ter mais voz. Hoje eu vejo que eu tenho mais, mas eu tive que me impor um pouco, sabe? Eu sinto um pouco isso. Talvez seja também, enfim, algo do meu pensamento, não sei, mas você tem que correr, às vezes, muito mais do que outras pessoas para ser ouvida. Hoje eu vejo que eu estou numa posição boa, assim, de ser escutada e de ter minha credibilidade dentro de onde eu trabalho. Bia, tem uma pergunta aqui no chat que foi de André. Ele perguntou se vocês perceberam algum comentário xenofóbico por sair de uma região e para outra. No caso, Bianca fez intercâmbio, né? Também Camila veio do Rio Grande do Sul. Então, vocês perceberam algum tipo de comentário desse tipo? Comentário xenofóbico. A gente vai para outro tema, mas acontece. Tipo, eu acho que talvez eu tenha chegado a ter algum comentário xenofóbico quando estava na França. Brasileiros, né? Não foram muitos, no geral, mas acontece, tipo, de ter, tipo, principalmente, Brasil, samba. O pessoal tem muita essa associação e não é muito ali você não é muito o profissional. Assim,
eu digo, não foi dentro do meio acadêmico, né? Então eu não posso nem falar assim que foi uma coisa profissional. Não tinha como saber quem eu era porque eu estava ali, e muito menos o meu currículo. Mas a primeira coisa que a galera pensa quando vê brasileira é tipo samba, coisas, né? Não, nem todos, mas uma boa parte. E, tipo, Samba e aqui Rio de dentro, Janeiro. assim, de região. Samba e Rio de Janeiro, porque o pessoal só conhece Rio de Janeiro e São Paulo. O resto do Brasil não existe. Quando me perguntaram se eu conhecia o Rio de Janeiro, eu falei que não, foi tipo, caiu o mundo, como assim? Brasil não conhece o Rio de Janeiro, samba? Não, eu não sei nem sambar, desculpa. Mas em relação a isso, não sei se é bem xenofóbico, né? Mas sempre vai ter comentário, porque realmente eu acho que, por exemplo, eu tô morando na Paraíba há um bom tempo, mais de 10 anos, e o meu sotaque remete bastante ainda ao Rio Grande do Sul. Mas é engraçado que, tipo, eu falo aqui e acham que eu sou gaúcha, eu falo lá e já não acho mais que eu sou gaúcha. Então, tem esse tipo de comentário, tem sempre, eu acho que sempre vai existir, porque é uma coisa diferente no final das contas, né? Mas que a gente vai levando uma boa, né? Não, eu não conheço o Rio de Janeiro do mesmo jeito, entendeu? A gente vai levando, paciência. Eu até, falando agora sobre isso daí, eu fiquei pensando sobre minha carreira aqui, sobre a questão de liderança que Bianca falou. É engraçado, né, que como professora, a gente tá ali na frente e deveria ter a liderança como um todo, mas eu acho que muitas vezes a gente também se sente não tão preparada para aquilo, porque é a primeira vez, é a primeira experiência. Então, eu confesso que para mim eu fiquei muito remoendo, meu Deus, como é que eu tenho que me vestir, como é que eu tenho que me portar, como é que eu tenho que falar, como é que eu tenho que receber os alunos, porque senão eles não vão me respeitar. Então, eu acho que no começo, sim, é mais complicado. E realmente, assim como Bianca falou, eu não sei se é da nossa cabeça ficar pensando isso, porque a gente fica pensando que a gente tem que ganhar o respeito, que às vezes fica um pouquinho difícil, certo? Mas eu acho que depois a gente vai se virando, vai se acostumando e começa a ser mais natural. Pessoal, eu vou ter que sair um segundinho, eu já volto, mas podem continuar aí. Só comentando um pouco sobre o que elas estão falando, eu estava comentando até com as meninas do e a Amanda que a gente mulher sempre tem um em cima de ter que ser tudo perfeito, de ter que se provar para justamente não ver aquele comentário, a pessoa se homem era melhor, ou alguma coisa do tipo. Então, meio que inconscientemente a gente já cria algo do tipo que a gente tem que funcionar de primeira, as coisas têm que dar certo, a gente tem que se provar, mas porque a gente não pode meio que arriscar deu errado, ela não sabe. Então, chama outra pessoa, chama outro homem. Então, isso é meio chato, assim, em relação a gente. Eu não sei se vocês sentiram isso em algum momento, mas eu acho que eu já me senti muito assim. Então, eu tenho que provar que eu sou boa, porque senão perdi minha chance. Então, só. Eu acho que tem um pouco. Muito, como eu digo, muito também é da cabeça da gente, sabe? Tipo, lógico que tem, não são todas as pessoas que vão respeitar a gente e vão tá ali entendendo a diferença seja de sexo, tá entendendo? Que tipo, a questão é o seu profissional. Mas a gente acaba se cobrando um pouco mais por talvez até ter essa impressão de que a gente tem até menos oportunidades. Que a gente sabe que em algumas empresas, em alguns cantos, infelizmente acontece. Então, quando a gente tem a oportunidade, eu acho que a gente acaba trabalhando e batalhando muito mais ali do que os homens, na verdade, o que é um ponto para a empresa talvez seja até positivo, né? Para a gente acaba sobrecarregando um pouco mais. A gente acaba estando ali com muito mais coisa na cabeça do que um cara estaria. Sim.
Maria Cecília comentou aqui, sou da UFPB e gostaria de dizer que em relação à professora Camila, que ela é a única do nosso departamento e representa bem um papel, sendo inspiração para todas as meninas do curso, mesmo cumprindo também o papel de mãe, dá muito conta do recado e é uma ótima orientadora. Obrigada, viu, Cecília? Cecília, isso não vale, viu? Isso não vale para passar mais fácil no mestrado. Eu vou dificultar agora. Não, mas obrigada mesmo, meninas, de verdade. Então, outra pergunta é em questão, vocês falaram que vocês foram para fora do país. Aí, a gente gostaria de saber se lá vocês perceberam alguma diferença desse tratamento e falar um pouco sobre a experiência de vocês fora do país e é isso, um trabalho. Bom, já que está com o microfone, a minha experiência acho que foi diferente da Bianca, né? Pelo que eu entendi, a experiência dela foi mais técnica. Eu saí do país para fazer inglês, então eu passei meio ano, foi uns 9 meses, eu acho, fora. Para mim foi muito legal porque eu convivi com uma realidade um pouco mais diferente. Então eu tinha que me virar. Até então eu só estava na casa dos meus pais, eu tinha uma vida muito confortável. Lá não, eu fazia inglês, eu tinha que trabalhar, eu tinha que aprender inglês. Então para mim foi bem bacana, mas assim, em relação à engenharia mesmo, eu não tenho muito o que opinar, porque eu não convivi nesse mundo lá, né? Então eu convivi mais na parte de escola de idiomas e tal, mas foi muito bacana, pelo menos assim, a questão de vivência foi muito boa. E como eu já comentei antes, Rio de Janeiro sempre é perguntado, é impressionante. E eu vim da Grota de Juí, nunca tinha saído, nunca tinha viajado de avião. A primeira vez que eu viajei foi para ir para fora. Então vocês imaginam, mas foi bacana, foi bacana. Eu até te fazer uma pergunta para você, Camila, mas assim, independente de ser na área da engenharia, no trabalho que você teve lá, teve algum tipo de tratamento diferente, alguma coisa? Então, bom, é que os meus trabalhos, não teve. Vamos lá, eu atendia telefonema na pizzaria. Não, nunca teve preconceito em relação a isso. Talvez eu falar inglês meio ruim, mas ajudou bastante, porque daí eu ficava falando bastante no telefone e ajudou. Deixa eu ver. Depois eu trabalhei entregando panfleto, eu nem me comunicava, então não fazia diferença nenhuma quem que eu era ali. E depois eu trabalhei num bar, e também não fazia muita diferença do que eu era e o que eu não era ali. Então, realmente, assim, nos trabalhos que eu tive lá, não tive, assim. Deixa eu ver em relação a... Mas, assim, aí é engraçado. Agora, falando nisso, me lembrando, a única coisa é porque eu já fazia engenharia. Então, aquele negócio de, você faz engenharia, tipo, engenharia? Então, nesse sentido, sim. Mas, assim, em relação aos trabalhos que eu fiz, não, nunca tive problema. Assim, eu vejo que enfim, no curso lá, eu não vi muito, eu não cheguei a estagiar lá, né? Uhum. Então, não vi muito, eu só vi um número ainda menor de mulheres, assim, comparado ao que eu estava habituada ali na minha turma de elétrica, na UFCG. Eu acho que eu vi um número menor de mulheres. E, no geral, assim, do curso em si, eu não tive nenhum problema. E também na minha experiência, quando eu fui para os Estados Unidos, aqui pela empresa, fui muito bem recebida. Já tinha tido outras mulheres que tinha, outra mulher, né, mais especificamente da minha área, que tinha ido lá fazer o mesmo trabalho que eu fui fazer, que era o comissionamento ali do equipamento que a gente estava trazendo para cá. E fui eu e mais 2 homens para fazer esse comissionamento. E, tipo, chegando lá, eu acho que, assim, eu tive bastante receio,
de como seria o meu desempenho ali, na distribuição das atividades e tudo, mas eu acho que, assim, fui bastante respeitada e, tipo, foi quando começou a ter mais aquela credibilidade que eu estava esperando, né? Eu acho que surgiu muito dessa experiência de que eu fui uma vez que eu fui sozinha, mas uns colegas meus, para meio que conhecer o pessoal lá e, enfim, fazer um networking e saber um pouco mais como é que seria essa segunda experiência, né, do comissionamento. E daí, quando eu fui na segunda vez, esses colegas meus que foram comigo na primeira vez, eles não eram do mesmo time que eu, do meu time fui eu sozinha representando. E aí, quando eu fui na segunda vez, fui eu do meu time e mais 2 pessoas também. E aí foi quando a gente passou uma estadia maior, que foram 4 meses, eu acho, que a gente passou lá. E o fato também de ter outras referências femininas lá ajudou. Assim, foi legal, né? Não é que, sei lá, ajudou ou não, mas foi legal que a gente tinha outras referências femininas lá. Poucas, mas tinha, inclusive de liderança. E eu estava ali me relatando para outra mulher, que quem geria lá a minha área lá era outra mulher também. E, tipo, eu acho que foi quando, assim, em relação à credibilidade, para mim ali foi o ponto-chave, que, tipo, eu ter ido a primeira vez sozinha, ter dado conta do recado, e quando eu fui a segunda vez, eu que apresentei para o resto do time as coisas como eram lá, as pessoas eu apresentei, as pessoas me trataram bem, e eu era reconhecida pelo pessoal de lá, e, tipo, o pessoal viu como eu estava sendo bem recebida, tá entendendo? E isso gera aquela credibilidade, e como profissional, qualquer um. Você passa por uma situação dessa, eu acho que independente de você ser homem ou mulher, você vai ter um maior ganho ali de credibilidade com os seus, né? E, tipo, acho que foi isso. Foi realmente muito legal. Eu acho que, tipo, lógico, como eu disse, eu já tive uma experiência negativa nesse ponto aqui no Brasil, mas lá fora foi uma experiência bem positiva, que eu me surpreendi. Na verdade, assim, eu não estava nem tanto com isso na cabeça, né, de que ia ser algo negativo nem nada. Como eu disse, eu sempre tive muito contato, a maior parte dos meus colegas sempre foram homens. E para ter ter um trabalho ou alguma coisa e tal, e sempre trabalhando com homens, nunca foi um problema para mim. Meu grupo hoje na empresa, eu só tenho eu de mulher, eu lido com vários homens. Então, nunca tive muito problema nesse sentido. Mas com relação a ter tido uma boa credibilidade lá, eu acho que ajudou bastante. E referências femininas também é muito legal, posso afirmar. Que bom, né? Que foi uma experiência muito boa para as duas, porque a gente já vai com a expectativa de que seja boa, né? E com relação à conciliação disso com a vida pessoal, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? Da pandemia, como é que vocês fazem? Camila falou que tem uma neném, né? Aí, como é meio que essa parte, assim, de conciliar a vida pessoal com o trabalho e também no momento que a gente está vivendo? Tá, vamos lá. Em relação à vida pessoal, como eu falei, até a maternidade era muito tranquila. Eu acho que eu sou meio viciada em trabalho e meu esposo também meio que se não mais. Então, meio que dava eles por eles, a gente trabalhava e não tinha problema nenhum. Mas agora com a bebê é diferente, porque aquele negócio que não tinha aquela exigência de atenção e tal, hoje em dia tem. Então, eu posso, assim, dar um exemplo no dia de hoje. Eu tinha minha agenda, eu tinha várias coisas para fazer, e a pediatra dela disse que era para ela tomar a vacina, porque ela toma vacina no hospital, dependendo da vacina, porque ela tem alergia a leite e ovo. Aí fomos para o hospital, então, tipo, já quebrou minha manhã, porque as 2 reuniões que eu tinha marcada, eu já tive que cancelar, porque eu tive que dar vacina. Chegando para dar a vacina não estava lá. Então, ainda a médica teve que ligar para a Secretaria da Saúde para eles entregarem a vacina. Chegou a vacina, tomou a vacina, ok, tivemos que esperar um tempinho para ver se ela tinha reação ou não. Beleza, vim para casa. Aí tem uma menina que ajuda a
cuidar da Sara, porque eu não tinha o que fazer. Eu preciso trabalhar e eu preciso dar atenção para ela. Cheguei em casa, a menina não veio. Ou seja, acabou-se meu dia. Então, hoje, por exemplo, tudo que eu tinha planejado durante o dia eu não fiz, porque hoje minha profissão foi profissão mãe, foi cuidar da neném. E para mim isso é uma prioridade. Veja, eu estou contando a minha história, não quer dizer que todas são assim. Cada um eu acho que escolhe, cada um tem, por exemplo, assim, pode ser que alguém tenha 2 babás, ou, não vem a babá, chama outra. No meu caso, eu escolhi, digamos assim, ter essa pessoa que eu confio, que se dá muito bem com a minha filha, e eu não chamo outras pessoas para ficar no lugar. Então, caso ela não venha, caso aconteça alguma coisa, eu fico com ela. Então, eu tento, realmente, eu demando meu tempo, eu ainda não botei na agenda. Mas quando eu fiz meu planejamento no começo, quando eu voltei da licença maternidade, Sara estava lá no meu planejamento para ter horas para ela. Então, sim, muda muito. E em relação à pandemia, muda mais ainda, porque a gente trabalha em casa. Então, eu estou muitas vezes trabalhando. Bom, agora vocês viram, eu acabei de sair, ela acordou. Então, eu tive que ir lá ver se estava tudo bem, mas o pai está com ela, está tudo certo. Às vezes eu estou trabalhando, ela vem, bate na porta e está chorando. Eu não sei se alguém que está aqui é mãe, mas o coração não aguenta. Meu coração não aguenta, a pessoa para, não consegue mais se concentrar e vai atender. Isso é uma coisa bem engraçada, porque eu não entendia muito bem antes de ser. Talvez me faltava empatia, mas é uma coisa que é bem importante, assim. A gente vê que as realidades, elas são diferentes. A minha realidade agora, como eu falei, é a maternidade, mas existem milhões de cenários e realidades diferentes. Então, sim, muda muito realmente. Então, como eu falei, era muito cômodo para mim, porque meu esposo trabalhava muito. Então, tipo, não mudava nada. Hoje em dia, já não. Então, cada um vai ter seu cenário, sua realidade, momentos diferentes da vida, e a gente vai aprendendo devagarinho, mas vai se adequando. A gente dá um jeito. A gente fica até mais tarde, toma um café às 8h30 da noite, meninas, e, e fica a madrugada dentro aí, dá tudo certo. Só um comentáriozinho. Camila falou que não tinha empatia, assim, talvez não tivesse empatia antes, porque não era mãe e tal. Eu tenho só um gostinho, assim, porque eu sou tia. Quando meu sobrinho chega assim no meu quarto, eu paro tudo que eu estiver fazendo também e vou atrás. Enfim, eu não sou mãe. Não, tô postergando esses planos. Mas, assim, com relação à vida pessoal, eu vejo que a engenharia em si, ela é um pouco maldosa com a gente. Tipo, não só as mulheres quanto os homens, mas eu vejo que as mulheres acabam, de certo modo, principalmente a gente que é daqui, da região do Nordeste, sendo um pouco mais prejudicada. Por que que eu falo isso? Porque, com termos de oportunidades, aqui a gente tem um pouco menos de oportunidades. Eu vejo que as oportunidades na engenharia, elas são bem dispersas. E você vê muitas vezes profissionais de engenharias, eles têm muitas vezes que estar ali, uma oportunidade aqui não deu certo, vai conseguir outra oportunidade lá em São Paulo, vai conseguir outra oportunidade lá no Rio Grande do Sul. E você tem aí uma movimentação muito grande, principalmente quando você está assim, na atuação, né? Acho que para a Camila talvez seja um pouco diferente, porque está na área acadêmica, você tem um pouco mais de estabilidade ali. Mas se você está ali na área de atuação, você não tem, assim, vamos dizer, tipo, a estabilidade de estar num lugar e saber que vai estar ali 10 anos, 20 anos. Pode ser que aconteça. A gente torce que aconteça e que dê certo. Mas a gente sabe que, tipo, não, é mais difícil a gente se planejar nesse ponto, tá entendendo? Então, principalmente para a mulher, talvez, é mais complicado você estar ali o tempo todo se mudando. Eu vejo que, tipo, nos últimos 10 anos, mesmo assim, de, tipo, realmente, que eu comecei a estudar dentro do curso de engenharia, eu me mudei, eu acho que umas 10 vezes. Porque, assim, eu fui para a França, voltei, aí vim para Recife, depois fiquei um tempo em João Pessoa, aí vim para Recife de novo, depois tive que ir para os Estados Unidos, aí voltei para Recife, e a gente fica nisso. Então, tipo, para você planejar a sua vida pessoal,
eu vejo que tem uma certa dificuldade nesse ponto, sabe? De você ter não ter tanta estabilidade ali no profissional. Eu não digo nem só do emprego. Você pode estar, por exemplo, eu estava no mesmo emprego, mas tive que viajar. Você tem que estar à disposição para a viagem. E isso é um ponto que realmente a gente tem que aprender a conviver. E eu fico pensando muito assim, sei lá, um dia eu ter algum filho, alguma coisa e, tipo, ter que estar mudando as crianças de escola, ter que estar, enfim, ou então ter que estar um grande tempo longe, tá entendendo? Passei 4 meses viajando pela empresa. E ter que ficar, assim, 4, 6 meses longe de um filho, ou longe até da sua família e tudo, é mais trabalhoso. Tipo, complica. A vida pessoal, a gente tem que estar pronta para ter muita mudança aí. E é um desafio. Em relação à viagem, é um ponto bem falado, na verdade. Porque realmente, só que quando tu pensa entre duas pessoas, ainda tu conversa e as pessoas, a gente se entende, né? Ah, não, ó, vou passar um tempo longe, talvez a gente consiga, né? Ficar longe ou viaja, hoje tem a possibilidade de viajar. Mas eu concordo contigo que quando tu bota uma criança no meio, realmente até fica mais difícil. Eu já viajei com a Sara e, tipo, desde que eu ganhei ela, eu continuei, assim, muitas coisas. Então, fiz palestra com ela no colo, por exemplo. Eu viajei com ela. Mas o quanto mais ela cresce, mais ela demanda e ela não consegue ficar parada. Porque um bebê é um bebezinho, né? O bebezinho fica ali. Quando a criança vai ficando mais espertinha, começa a falar, começa a pedir, começa a ter as vontades dela, cada vez fica mais difícil. Então, eu imagino que conciliar um momento de viagem 4 meses, bom, depende. Se tu tiver um pai que pode pedir uma licença de 4 meses, talvez dê certo, entendeu? Mas dependendo da situação, não dá. Infelizmente, não dá. Então, a gente tem que abrir mão, nesse caso, de algumas oportunidades, porque a gente vai ter que dar, ou eu faço isso ou eu faço aquilo, né? Não tem como a gente fazer tudo. E ainda tem outro ponto, porque, assim, flexibilidade no trabalho. A gente não tem tanta flexibilidade. Tipo, normalmente eu saio aqui de 7 horas da manhã para o trabalho. Assim, eu saio um pouco mais cedo porque eu gosto de, no normal, né, evitar um pouco do trânsito. Realmente eu chego um pouco mais cedo na empresa. Mas, tipo, eu saio de 7 horas da manhã e eu chego em casa de 7 horas da noite, quase. Então, tipo, o seu tempo ali é bem curto dentro de casa durante a semana. E aí, tipo, onde é que vai ficar a criança? A criança vai ter que estar numa creche, em alguma coisa, sem trabalhar. É complicado. Tipo, é um custo que, se você não mora, de repente, como eu não moro, na mesma cidade que minha família, eu não tenho familiares por aqui. Então, nem tem com quem deixar, nem teria, enfim, as creches ou outras coisas. Quanto mais para uma cidade maior você vai, é tudo muito mais caro. Então, tipo, é uma coisa que não tá chegando aí. Eu não sei como é que vai ser, não. Mas dá certo. Vai por mim, a gente dá um jeito. E não planeja muito, não. Deixa acontecer. Porque essa coisa, quanto mais a gente planeja, pior é. A gente nunca existe, assim, pela minha experiência, não existe hora certa. Quando é para acontecer, vai acontecer. Não adianta. E a gente dá um jeito. É difícil? Não é fácil, mas a gente consegue. É verdade, gente. É bem complicado. Assim, vocês estavam falando, eu lembrei, porque minha cunhada, ela fazia física na UEPB. E ela engravidou na época, aí foi bem tenso, assim, mas ela conseguiu concluir tudo. Aí o esposo dela tem que ficar levando a neném pra dar de mamar. Então, ela passou por uma situação bem complicada, mas mesmo assim ela conseguiu e tal. Aí eu tava conversando com ela esses dias, aí ela tava comentando que na época ela também ela fez mestrado. Uma colega dela foi falar com o professor para se orientando, né? No mestrado, e simplesmente ele chegou para ela e perguntou: você tem filho? Você é casada? Você pretende ter filho? Porque ela teve uma experiência ruim e eu não vou querer, não. Tipo, isso é muito. Experiências são
Então, cada filho é um filho, cada pai é um pai, cada mãe é uma mãe, mas assim, ter um pai participativo ajuda muito, né? Porque pelo menos divide, porque não fica só o peso da mãe. Então, um trabalha até mais tarde, fica com o outro, entendeu? E vai dividir. A tarefa de criar pais é difícil, né? Criar filhos é uma tarefa dos pais, né? Então tem que dividir. O que eu falo às vezes pesa mais para a mulher até essa questão de viagem, essas coisas, justamente, porque tipo, tem uma necessidade maior ali da criança pela mãe, em alguns pontos, e tipo, é muito mais difícil você ver ali o pai vai viajar 4 meses, beleza. O cara vai, viaja, a criança fica ali, tipo, te vira. Mas é uma coisa muito da sociedade, a gente sabe que tem como se virar, com formas de se virar com uma criança, mesmo sem a mãe por perto. Mas é mais difícil, Mas, assim, existem formas, existem maneiras e a gente consegue resolver isso. Mas assim, tem várias coisas assim, de tipo, esse exemplo que eu dei do pai viajar junto aconteceu com uma amiga minha. Então, uma amiga minha foi fazer inglês e o pai foi junto. Então, é realmente uma mudança de mentalidade da sociedade. A minha irmã mesmo. A minha irmã era pequenininha e minha mãe fazia mestrado em outra cidade. Então, é uma coisa que a sociedade tem que ir mudando, porque não existe, entendeu? Não é só a mãe. O filho não foi gerado pela mãe, ele foi gerado pela mãe e pelo pai. Então, os dois têm que participar. Tá, tem uma coisa que não tem para onde correr. Mãe tem, se a mãe amamenta, essa parte vai ficar, vai amamentar. Agora, o restante, gente, tem que assim, cada vez mais coloquem isso na cabeça de vocês, que a sociedade tá errada. Todo mundo tem direitos iguais, deveres iguais, entendeu? E tem que normalizar mais isso, né? Que o pai, ele não é mais pai só porque ele divide as tarefas. Não, ele só tá sendo um pai. Porque sempre tem aquela coisa, porque olha aquele pai, como ele ajuda fulaninho. Não tem isso de ajudar, de... Não, ele tá fazendo... Eu acho que essa palavra tem que cair em desuso, não é ajudar. Isso. Ele não tá ajudando, ele é pai. Exatamente. Então, para finalizar assim, a próxima parte, falar um pouco sobre como vocês veem, acho que vocês já falaram um pouco sobre mulheres em liderança no trabalho de vocês, e quais mulheres, assim, se tiveram mulheres que inspiraram vocês, porque a gente sabe, né, como vocês falaram, quando a gente vê uma mulher assim, você sempre fica, então, muito, muito massa, muito legal, tipo, você se espelha nela, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco quais as referências de mulheres para vocês, assim. Bom, é engraçado, eu não tenho nenhuma mulher referência, assim, que eu diga, aquela mulher é minha referência. Mas eu também não tenho um homem minha referência. Eu acho que é muita forma que eu vejo as coisas, assim. Eu não sou muito daquilo que já conquistou, tá lá. Eu sou muito do processo. Então, para mim, as pessoas que estão ali do meu lado, trabalhando comigo, que eu tô vendo que estão se empenhando, que estão fazendo as coisas, pronto, aquelas pessoas para mim são inspiração. Tanto que é muito engraçado, assim, eu não dizia que eu queria ser professora como minha atividade principal. Eu dizia que eu queria dar aula porque eu ia ter contato sempre com jovens, e isso é uma realidade. Então, se eu posso dizer que inspirações para mim são os meus alunos do dia a dia. Então, as meninas que estão entrando, que eu vejo que estão se destacando. Então, para mim, realmente não existe uma figura, mas existem as pessoas que convivem comigo, e todo o desenvolvimento, assim, para mim é sensacional. De vez em quando eu fico parando para pensar, caramba, eu tinha essa idade, eu nem me ligava disso, eu não fazia isso, como é bacana estar fazendo parte disso, estar vendo o desenvolvimento, estar vendo novas ferramentas, estar compartilhando. Então, para mim, isso é muito mais bacana do que realmente uma figura. Mas veja, isso é o meu caso, certo? Porque realmente eu sou uma pessoa mais de hoje, do hoje, de fazer coisas novas, de conhecer coisas novas. E talvez porque eu nunca tive uma experiência que nem a Bianca, que ela comentou que lá tinha nos Estados Unidos, né, uma mulher que foi
a chefe, eu acho, dela, não me lembro bem a palavra que ela utilizou, mas talvez por isso eu não tenha. Mas realmente, para mim, as inspirações são as pessoas, são vocês, meninas, são vocês que estão aqui, a gente está aqui batendo papo, ver vocês estão interessadas nisso, de saber como é que aconteceu, estando se preparando. Eu não, eu fui quebrando a cara mesmo, entendeu? Então eu acho isso muito legal, muito legal. Eu aprendo todos os dias, por isso que eu acho que até o I3E me ajudou bastante, porque eu participo muito mais disso, eu converso muito mais. Eu não sou uma pessoa muito de falar da minha vida, eu acho que é bem difícil eu falar. Eu dava aula, assim, para muito professor, passa muito, sei lá, 2 horas lá, ele dá 1 hora de aula e 1 hora ele conta anedota, conta da vida, conta não sei o quê. Eu não sou, assim, muito difícil, certo? Eu não sou muito de falar, eu sou mais de dar aquilo que está acontecendo. Então, para mim é isso, assim, realmente a inspiração são vocês, é quem está vindo junto comigo, assim. Então eu aprendo todos os dias e para mim isso é sensacional. Cada dia é um aprendizado novo. Muito legal. Para mim, eu acho que assim, eu acho importante você ter assim algumas referências, mas por você ver que tem oportunidades ali, sabe? Por exemplo, tipo, eu vejo poucas mulheres em cargos de gestão aqui no Brasil, dentro da própria empresa. Eu vejo que existem essa oportunidade, talvez perfis também tem menos mulheres, né? E enfim, tem vários aspectos que contam, não é um ponto ou outro. E não digamos, não é regra, né? Assim, não é porque tipo, não tem mulher em cargo de gestão que não tem a oportunidade. Mas o fato de você de ter mulheres que estão assim num nível muito, muito superior, e hoje a empresa está muito mais global, e você ter ali mulheres que estão gerindo ali, sei lá, tipo, mais de 100 homens, tipo, muita, muita gente embaixo dela, que tipo, ela tem voz, ela tá ali, ela tá comandando, ela tá num cargo muito alto. E eu não falo nem só da que estava lá, que é a minha gestora imediata lá, né? Mas de outras que tem dentro da empresa, de outra área que é diferente da minha, mas que é bem próxima, você tem ali 2 cargos que eu vejo que tem um destaque muito grande, um respeito muito grande, e que elas são, assim, inigualáveis, assim, são pessoas que realmente não dão brecha para alguém chegar e falar que, tipo, ela não sabe do que ela está falando, sabe? São muito capacitadas. Eu acho que, tipo, mulheres normalmente, quando sobem de nível, assim, para um cargo muito mais alto, como o cargo que elas ocupam, são extremamente capacitadas. Eu vejo algumas pessoas que não são tão capacitadas assim e que estão à frente. Não acima delas, assim, não quero fazer tanta comparação, mas que eu acho mais difícil uma mulher estar num cargo muito alto, não sendo capacitada, do que um homem. Eu não sei se vocês entenderam, não é questão de tipo, não dizer que o homem vai ser menos capaz, a mulher vai ser menos capaz, nem nada do tipo. Mas que normalmente você vai ter ali uma pessoa muito capacitada quando está no cargo alto, uma mulher. E não foi só assim dessa vez que eu tenho como inspiração. Eu vejo também na minha vida pessoal, porque na minha família eu vejo que tipo, tem muitas mulheres de muita garra. Tipo, não precisa ser uma pessoa que está ali no profissional, tá entendendo? Você pode ter inspirações, você pode ter pessoas que fazem querer melhorar na sua própria família. Tipo, eu tenho ali, sei lá, minha mãe e minhas tias que são mulheres de muito garra, assim, que são elas que basicamente tocam as coisas. Meu pai sempre foi um pouco ausente, principalmente na parte financeira, ou então de realmente estar ali tendo cuidado, de se preocupar com escola, se preocupar com qualquer outra coisa. E isso, assim, é muito comum no sertão, assim, no interior, antigamente, principalmente, era muito comum. Então, você tinha ali aquelas mulheres que eram quem dava conta de tudo. Quem vai ali, vai a ferro e fogo e faz pra. E eu acho que eu sempre quis, e minha mãe sempre passou essa mensagem para mim, não só minha mãe, como várias outras mulheres, de ter a sua independência. E de tipo,
você é dona do seu destino. E eu acho que essa mensagem é o que a gente tem que levar mesmo, assim, de tipo, você pode, você é capaz e você vai conseguir. Independente do que você queira, da profissão que você queira, do que você queira fazer, você tem que ter muito isso em mente e, tipo, nunca pensar em depender de ninguém ou então em tá, eu não sei, pô. São muitos exemplos que eu acho que eu tive na minha vida e que sempre me fizeram querer ter força, ter garra e conseguir o que eu queria. É isso aí, a gente perguntou porque no sentido assim, a gente acha que representatividade é muito importante e eu concordo demais com o que Bianca falou, que não precisa ser pessoas famosíssimas, podem ser pessoas que a gente conhece mesmo, inclusive vocês duas agora são duas novas referências para a gente, né? E tem uma pergunta aqui que o André colocou no chat, faz um tempinho já, mas eu estava segurando para agora porque encaixa no momento, que foi se vocês pudessem dar um conselho para seu eu do passado, antes dessas grandes mudanças na vida de vocês, qual seria? E eu queria aproveitar para aumentar a pergunta e também dizer um conselho que vocês dariam para a gente, que ainda está nesse processo todo, né? De começar a carreira ainda na área. Vamos lá. Conselho é complicado, né? Mas vamos lá. Assim, uma coisa que eu sempre digo é que acreditem em vocês. Então, isso é muito importante. Não duvidem da capacidade de vocês. Estudem muito, porque isso traz a segurança pessoal. Vocês não têm que mostrar nada para ninguém, certo? Vocês não, na verdade, a gente não tem que mostrar nada para ninguém. Então, isso é muito importante, ter noção das nossas limitações e ir atrás daquilo que a gente quer mesmo. E tem uma frasezinha que eu sempre falo, que o não vocês já têm. Então, por que não perguntar? Por que não submeter? Por que não ir lá? O não já tem. Se vocês não submeterem no estágio, vocês não vão conseguir, porque vocês não foram lá. Se não submeter numa prova, não vai conseguir. Então, é a única coisa que realmente eu acho é sempre ter isso em mente. Então, não vocês já têm. Então, o resto bota a cara, vai em frente e seja o que Deus quiser, né? Na verdade, seja o que o conhecimento de vocês quiser, né? Porque vai dar certo, sempre dá. Eu acho que é bem nessa linha do que Camila está falando mesmo. A gente não pode baixar a cabeça, não pode se sentir de forma alguma inferior. E, tipo, você tem que lutar muito. É difícil para todo mundo, independente de ser homem ou mulher. E eu acho que a autoestima conta muito. A gente tem que ter bastante autoestima, tem que estar ali lutando, não desistir. Olha, você vê, tipo, eu recebi muitos não. E, tipo, com certeza, se eu fosse tentar, se fosse conseguir alguma coisa, não só fantástico. Faz parte do processo. Você tem que entender isso, que faz parte do processo. E você tem simplesmente que continuar ali na luta. Muitas vezes durante a graduação, eu repetia pra mim que, não tem a opção de falhar. Não tem a opção de dar errado. Tem que dar certo. Em algum momento vai dar certo, vai ter que ir. Lógico, me desesperei muitas vezes, chorei, fiquei agoniada, também faz parte. Eu acho que o processo é conturbado, mas a gente não pode desistir. Para ver se vocês, assim, até para tentar trazer um pouco de esperança e de força de vontade, eu digo o meu próprio exemplo aqui na empresa, sabe? Eu participei de 3 seleções para poder entrar aqui. Participei de uma seleção, deu errado. Aí participei de outra seleção em outra área, deu errado de novo, recebi o não. No final, passei em 3 etapas e no final deu errado. Aí participei da minha terceira seleção e deu certo. Tô na área que era a melhor área que para mim eu poderia estar agora, dentro da empresa. E às vezes eu até agradeço que às vezes não deram certo, porque a oportunidade que eu tive agora foi muito melhor, que eu entrei já numa oportunidade muito... que, enfim, não tem nem o que falar. Foi uma oportunidade que me abriu muitas mais experiências. Até, o meu inglês melhorou muito, porque eu tinha mais experiência lá na França. Tinha mais experiência com o francês do que com o inglês.
minha forma de desinibir junto a outras pessoas de outras nacionalidades e tudo, profissionalmente falando, melhorou muito. E aquela questão, tipo, não desiste, vai tentando, que uma hora tem que dar certo. A gente tem que estar sempre aumentando ali o nosso conhecimento e continuar na luta. E não desistir, né? Exatamente isso. É isso aí, o ponto-chave é a autoestima e a autoconfiança mesmo, eu acho. Então, mais alguém quer fazer algum comentário, alguma consideração, alguma pergunta? Até vocês mesmos quiserem falar mais alguma coisa. Acho que a gente já está finalizando por agora. Alguém? Mas eu vou só realmente agradecer, certo? Sempre que vocês precisarem, estamos aí. Eu normalmente não fico do outro lado, eu fico do lado de vocês, certo? Eu sou a entrevistadora, não a entrevistada, certo? Mas foi muito bacana, certo? E no que vocês precisarem, tô disponível aí. Talvez em alguns horários não, mas na maioria podem contar comigo, certo? E obrigada pela participação de todos. Eu sempre agradeço, certo? A quem está aqui escutando. Vocês estão de parabéns por estar aqui nos escutando 1 hora e pouco já, né? Então, valeu, meninas, e uma boa noite aí para todos. Também a Xará tá aqui falando que adorou, mas minha Xará a Xará é a Camila Maciel. Ela é presença confirmada no lado que eu tô hoje, viu? Ela é sempre entrevistada, porque ela sempre tem muita história para contar, né, Camila? É verdade. Eu também só queria agradecer mesmo. Foi uma surpresa para mim o convite. Eu fiquei bastante feliz. Um pouco nervosa no começo. Acho que eu nunca tinha, enfim, participado de um debate, assim, de uma conversa assim, né? E eu achei uma iniciativa muito legal. Foi realmente uma experiência diferenciada. Acho que novos bate-papos assim, vocês devem continuar com esse tipo de encorajamento e tudo. E sem palavras para descrever. Muito obrigada. A gente que agradece vocês. Muito obrigado de verdade por estar aqui. E eu acho que a gente tem que promover também, além de debates como esses, mas trazer mulheres para dar palestras técnicas, né? Porque a gente gosta muito, eu, inclusive, gosto muito de fazer esse tipo de debate, mas o objetivo da gente é que esse tipo de debate não precise mais existir, né? Então, eu acho que um dos caminhos é a gente ir chamando mulheres para fazerem palestras técnicas e ir jogando representatividade para a gente saber que a gente pode, né? Então, obrigado de verdade, em nome dos dois grupos, né, do I e da PELS,